Bom, na aula de hoje nós começamos a falar da trigonometria na circunferência. A trigonometria, como vocês já estudaram em anos anteriores, é o estudo das medidas dos triângulos. Estudo esse que agora nós vamos aprofundar, trazendo seus conceitos para a circunferência. O conceito mais básico que a gente estuda em trigonometria, que é central ali em todo esse estudo, é o ângulo. E de onde é que vem esse conceito? O que é o ângulo? Então, os primeiros registros do ângulo, eles vêm lá da Grécia Antiga, lá pelo século IV a.C. A gente vê registros do estudo dos ângulos, nos registros deixados por Eudoxo, um matemático, filósofo, astrônomo da Grécia Antiga, nos seus estudos, onde ele tentava ali, por exemplo, calcular a distância entre a Terra e o Sol, questões sobre o comprimento da Terra. Então, nesses estudos, Eudoxo estava fazendo a utilização do conceito de ângulo. Esses estudos a gente vê também sendo utilizados por Eratóstenes, outro matemático também da Grécia Antiga, sendo que ele é um pouco mais recente, digamos assim. Ele viveu ali pelo século III a.C. e ele foi o matemático e astrônomo que conseguiu obter, surpreendentemente para aquela época, uma medida do comprimento para a circunferência da Terra muito próxima do que a gente realmente se tem notícia hoje, do que a gente consegue calcular hoje. Então, mesmo num período tão antigo para a gente, há tantos milhares de anos atrás, a gente já tinha estudos, como mostrados por Eratóstenes, capazes de calcular algo como a circunferência da Terra. E isso ele fez utilizando o conceito de ângulo. Bom, aqui nós temos um pouco mais recente algo que foi deixado por Hipíscipes, que foi também um matemático grego daquela época, que estudava e trabalhava com a questão de ângulos e, aparentemente, talvez ele tenha sido um dos primeiros a dividir uma circunferência em 360 partes, como a gente divide hoje em graus. Não se sabe ao certo por que ele dividiu a circunferência em 360 partes. Acredita-se que uma possibilidade tenha sido por conta da quantidade de dias que a gente tem no ano, que é aproximadamente 360, mas provavelmente tem mais chance de isso ter acontecido por conta do sistema hexagesimal que era utilizado na época. A gente tem atualmente um sistema decimal, ou seja, a gente conta de 10 em 10, mas antigamente naquela época eles usavam um sistema onde eles contavam de 60 em 60. Então, acredita-se que talvez tenha sido por isso que ele dividiu a circunferência em 360 partes, um múltiplo de 60. Esse conceito básico de ângulo, a gente vai associar no estudo da trigonometria na circunferência com um outro conceito, o conceito de arco. Tá? Então, vamos ver bem o que é cada um e como eles estão relacionados. Se a gente pegar aqui uma circunferência com um centro O, e nós marcarmos sobre essa circunferência dois pontos, ponto A e ponto B, nós vamos estar dividindo essa circunferência em dois pedaços. Marquei um ponto aqui, marquei outro ponto aqui. Daqui para cá eu tenho um pedaço da circunferência, daqui para cá eu tenho outro pedaço da circunferência. Então, cada um desses pedaços nada mais é do que um arco. Tá? Então, o arco é um pedaço da circunferência. Então, aqui marcando, isso aqui é um arco AB, porque ele vai do ponto A até o ponto B. Esse outro menorzinho também é um arco AB, porque ele também vai do ponto A ao ponto B. Uma observação: todo arco ele tem um ângulo central correspondente. Então, sempre nós vamos poder associar um arco a um ângulo. Vejam só, se eu pegar aqui do centro até o ponto A, do centro até o ponto B,
esse meu arco, ele vai estar associado a um determinado ângulo. Se eu pegar pelo lado de fora, também, ó, do ponto A ao ponto B, eu posso associar esse outro ângulo aqui. Então, são dois conceitos que na trigonometria da circunferência sempre andam juntos. Arco e ângulo. Todo arco vai estar associado a um ângulo, vai estar associado a uma abertura. Um caso bem particular é, e se eu só marcar um ponto em cima da circunferência? Eu vou estar dividindo ela? Vou, porque vejam, se eu marcar os dois pontos A e B no mesmo local, o que é que acontece? Marquei os dois aqui. Esse ponto que eu marquei é um arco nulo. Por quê? É o arco de 0 graus. Esse arco todo que sobra nada mais é do que os outros 360 graus que compõem a circunferência. Tá? Então, um caso bem particular para a gente comentar. Bom, quando a gente falar de arco, nós vamos ter duas coisas que a gente pode calcular sobre ele. A gente pode calcular a sua medida e a gente pode calcular o seu comprimento. Quando eu estiver falando em medida, eu estou falando da medida do ângulo. Então, se eu pergunto para você qual é a medida desse arco, a medida desse arco é quanto medir esse ângulo que indica ele. Então, ó, se a medida do ângulo, nesse caso aqui, for 120 graus, então quer dizer que a medida desse arco também é 120 graus. Quando eu falar em comprimento do arco, eu estou falando em quanto ele mede em centímetro, em metro, em milímetro. Tá? Então, eu estou falando em medida do arco. Eu estou dizendo que ele mede 120 graus. Se eu falar em comprimento, eu vou estar dizendo, sei lá, que, por exemplo, ele tem 10 centímetros. Tá? Então, medida do arco é o ângulo, 120 graus. Comprimento é quanto ele mede em centímetro, milímetro, metro. Então, ó, esse pedacinho aqui, eu estou dizendo que se eu pegar, ó, e fizer como eu fiz aqui, ó, esticar ele, ele vai medir 10 centímetros. Tá? Então, essa é a diferença de medida e comprimento do arco. Bom, as unidades de medida para os arcos e para os ângulos, a primeira que a gente já conhece, que é o grau. Um ângulo a gente pode medir em graus, que é aquela partezinha de 360, quando você divide a circunferência, como era feita por Hipístenes, lá na Grécia, como eu citei anteriormente. Então, isso é o grau que a gente usa para medir os ângulos. Porém, vamos acrescentar aqui também uma outra medida importante no estudo da trigonometria na circunferência, que é o radiano. Tá? O radiano é referente ao raio da circunferência. Em uma circunferência, como vocês acreditam que vocês já tenham estudado em determinado momento, a gente tem a circunferência, que é a borda do círculo, a gente tem o centro, que é o O, e essa distância do centro até a borda da circunferência é o que a gente chama de raio. Tá? Então, quando você pega essa medida do raio e coloca sobre a circunferência, você vai ter um arco que é denominado de radiano, um radiano. Tá? Então, nós vamos ver alguns exemplos de como relacionar o grau e o radiano. Tá? Não se preocupem, vou mostrar bem direitinho como é feita essa relação. Bom, ainda sobre esse tema, é importante então aqui a gente estabelecer algumas coisas que vocês provavelmente já estudaram, mas talvez não lembrem. Tá? Então, por exemplo, acredito que vocês já tenham ouvido falar no comprimento de uma circunferência completa. Se não ouviram, vamos ver aqui direitinho o que significa. Quando eu estou falando de comprimento, eu estou falando em quanto mede o arco. Então, dessa vez eu estou falando da circunferência completa. Então, quanto é que mede se eu pegar
essa borda todinha da minha circunferência. Ou seja, se eu pegar essa borda, cortar e esticar ela, quanto é que ela vai medir? Bom, tem uma fórmula para isso. C, que é o comprimento da circunferência, é igual 2 vezes π vezes r, que é o raio. Tá? Então, ó, π, a letra grega, é aquela constante, 3,14, 15, e assim vai, que a gente normalmente aproxima em várias questões apenas como 3,14 ou 3,1, depende muito da questão, e o R, que é o raio. Então, por exemplo, digamos que essa circunferência tem um raio de 5 centímetros. Aí eu pergunto para você quanto é que mede o comprimento dessa circunferência. Então, ó, o comprimento dessa circunferência é só substituir, ó, 2 vezes o π, que é uma constante, 3,14. Se na questão informar, você substitui. Se não informar, você repete o π. E vezes o raio, que é 5. Aqui eu vou multiplicar. 2 vezes 5, 10. O π eu repito. Então, se na questão vier informando o valor do π, aí você substitui. 10 vezes 3,14. Se na questão não informar o valor do π, você deixa o π. Tá? Então, aqui o raio, como era centímetro, aqui também vai ser centímetro. Então, se informar o valor do π, aqui você multiplica. 10 vezes 3,14 é 31,14. Tá? Então, é por questão isso daí. Aquela associação que eu falei para vocês entre grau e radiano, nós vamos utilizar a seguinte comparação. Veja, se o comprimento de uma circunferência é 2πr e o r em radiano é o rádio, é a nossa unidade de medida, então, quando você tiver uma circunferência completa, o que é que vai ser isso em rádio? 2π. Então, em radianos, a circunferência mede 2π. Isso, em graus, é 360. Que a gente já sabe, né? Uma circunferência tem 360 graus. Se você quiser passar isso para radiano, é 2π. É mais comum, mais prático, a gente não utilizar o 2π quando a gente for fazer a conta. A gente usar a metade, mais simplificado. Porque, vejam, se 360 graus é 2π, a metade disso, ou seja, 180 graus, nada mais é do que 1π apenas. Então é mais prático para a gente utilizar. Bom, 2 exemplos daquela relação entre grau e radiano, né, para a gente aprender como é que eles estão relacionados, como é que a gente pode transformar de um para o outro. Digamos que eu tenha, como aqui na primeira questão, um arco que meça 30 graus. Eu posso perguntar, esses 30 graus, quanto é que isso vai medir em radiano? Ou seja, se eu quiser passar de grau para radiano, então, ó, 30 graus vai ser quanto em radiano? Bom, para isso nós vamos utilizar algo que vocês já conhecem, que é a regra de 3. A gente vai fazer uma associação entre grau e radiano, utilizando um valor que a gente já conheça. Então, como eu tinha falado para vocês, aquela última associaçãozinha, ó, eu sei que 180 graus é quanto em radiano? Π. 1π radiano. Tá? Então, 180 graus vale 1π radiano. Ó, o que é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o 30 graus. Então, o que é que eu faço? Aqui é a parte do grau. Então, eu vou colocar aqui os 30 graus. E aqui é o valor que eu quero descobrir, que é o valor em radiano. Ó, eu sei que 180 graus vale π rádio. Aí eu quero saber, 30 graus vai valer quanto em radiano? Você tem uma regra de 3. Como é que resolve uma regra de 3? Você faz meios pelos extremos.
Então aqui ó, vai ficar 180 vezes x igual, do outro lado, ó, 30 vezes π. E agora, você não quer descobrir o valor do x? Então você tem que deixar ele sozinho no lado da igualdade. Vamos pegar esse 180 e passar para o outro lado. Vou continuar aqui em cima. Vai ficar só o x aqui, igual, do lado de cá já tinha 30π. E esse 180 que estava multiplicando, vou passar aqui para cá, dividindo. Ó, o x já está sozinho. Terminou? Não, porque dá para simplificar isso daqui. O que é que eu vou fazer? Ó? Primeira coisa, dá para cortar um zero de cima com um zero de baixo. Vai ficar 3 e 18. É uma fração que dá para simplificar. Dá para simplificar por quanto? Por 3. Ó, em cima dá para dividir por 3, embaixo também. Eu posso dividir, ó, 3 dividido por 3, 1. Π eu repito. Sobre 18 dividido por 3, 6. Então, x é 1π sobre 6 rádio. Não dá para simplificar mais, encerra aqui. Então, se eu quiser de grau para radiano, só montar uma regrinha de 3. Sempre você vai colocar os 180 graus, que vale π. E se você tiver o valor em grau, você coloca aqui embaixo para poder descobrir o valor em rádio lá no x. Tá, professor, e se eu quiser fazer o contrário? Se eu quiser transformar de rádio para grau, se eu quiser fazer o processo inverso, eu posso fazer de novo usando a regra de 3? Pode, vai dar certo também. Só que quando a gente tem um radiano assim, com o valor do π aparecendo, é mais fácil. Porque vê, 2π sobre 4 em radiano. Ó, eu não quero transformar em grau. Eu sei que π em grau vale quanto? 180 graus. Então, é só eu trocar o π por 180. Vai ficar 2 vezes o π 180 sobre 4. 2 vezes 180, 360. Embaixo eu repito, sobre 4. 360 dividido por 4, isso vai dar 90 graus. Então, poderia ter montado uma regrinha de 3 do mesmo jeito? Poderia. Só que eu acho mais fácil dessa forma. Só trocar o π por 180. E aí você já chega no mesmo resultado. Bom, para finalizar esse vídeo, eu vou deixar esses dois exercícios, tá? Não é para vocês responderem e me mandar. Não precisa me mandar, tá? É só questão de exercício se você quiser praticar o que eu acabei de fazer, pois vai estar nas atividades que eu vou passar mais na frente, tá? Então é uma questão se você quiser praticar, se você quiser estudar. Se você fizer isso, eu vou colocar um card em algum lugar aqui da tela com um vídeo com a solução desse exercício, tá? Então vocês podem parar nesse vídeo, responder e vai ter um cardzinho aqui em algum lugar da tela para vocês verem a solução desses exercícios, tá?